O professor Francisco Fechini Borges foi diretor de desenvolvimento do ensino do Campo Santa Rita de 2015 a 2017. Seu depoimento faz parte do projeto Memórias da História, Política e Administração Educacional na implantação do IFPB Campo Santa Rita 2014-2022. Na entrevista, o professor Fechini nos fala de seus projetos, dificuldades e realizações quando à frente da direção de ensino do Campo Santa Rita do IFPB. Primeiramente, queria agradecer o convite para participar desse projeto, muito interessante para resgatar aí a história do Campo Santa Rita. E eu vou fazer um breve relato da minha trajetória no Instituto Federal. Estamos em 2023, eu me aposentei agora em março, como professor do Instituto Federal do Campus de João Pessoa, onde eu entrei inicialmente em 91, fiz um concurso para professor do Departamento da Coordenação de Eletrônica, na época, em 1991. Enfim, desde 91 que eu atuo como professor dessa área de engenharia elétrica, eletrônica, eletrotécnica, etc. E tive uma breve passagem aqui pelo campus de Santa Rita, entre 2015 e 2017, aproximadamente, mas sempre atuei nessa área de engenharia e recentemente, digamos 2010, 2011, mais ou menos na metade desse século agora, eu comecei a trabalhar com tecnologias sociais. Foi uma mudança, digamos, radical da minha área de atuação. Eu estava basicamente nas áreas de engenharia elétrica e tal, mas conheci pessoas que atuam nessa área de desenvolvimento de tecnologias para a zona rural, por exemplo, para o semiárido. Isso me encantou e eu acabei migrando um pouco para essa área também. Enfim, então eu tive uma trajetória aí originalmente dessa área de engenharia, mas depois eu também enveredei pelas tecnologias sociais para o semiárido. E concluí aí meu período no IF agora em 2023 com a aposentadoria. Então, eu participei de uma mudança muito grande nesse período dos 32 anos no IF. Eu entrei ainda enquanto Escola Técnica Federal, a ETFPB, e em 99, então a gente só tinha basicamente cursos técnicos de nível médio. Em 99 houve a mudança para Centro Federal de Educação Tecnológica, os Cefetes, várias dessas escolas técnicas em todo o país mudaram para Cefet, com a possibilidade de ofertar aí sim cursos superiores também, e aí onde entram os cursos superiores de tecnologia, uma modalidade de graduação diferente do que nós tínhamos, os bacharelados, e as licenciaturas, e apareceram então com o Cefet essas possibilidades de oferta de cursos superiores de tecnologia, que também são cursos de graduação e que hoje existem muitos na rede federal. Então, o Cefet em 99 e depois, em 2008, os institutos federais, com nova lei, outra expansão muito grande nos últimos 15 anos. Aí a gente sabe da grande expansão da rede de 120, 140 escolas em 2003, agora com mais de 600 campos em todo o Brasil. Então, foi uma expansão muito grande. Eu participei dessa expansão gigante e eu me orgulho muito de ter participado disso. A gente tem muitos desafios aí, porque temos que manter uma expansão gigante como essa, mantendo a qualidade e com um bom atendimento aos estudantes, enfim.
Então, esse foi, eu diria que eu acompanhei, de uma certa forma, toda essa trajetória aí na rede federal. Então, foi uma situação bem interessante. Eu acho que é importante relatar isso, em 2015, 2014, 2015, 2014, acredito. O MEC lançou um edital nacional de formação de professores na Finlândia, uma parceria do MEC com duas universidades finlandesas, né? E a ideia seria o quê? Formar professores da rede federal para que eles desenvolvessem, então, competências nessa área de, por exemplo, de novas tecnologias educacionais, tecnologias digitais, por exemplo, e também nas metodologias ativas, essa questão de né, quebrar um pouco esse paradigma do ensino tradicional, né, da sala de aula tradicional. Então, como a gente tem uma rede federal com essa pegada maker, né, com essa pegada da mão na massa, dos cursos técnicos, né? Então, o MEC, na época, diz, olha, vamos formar professores para serem multiplicadores dessas metodologias que já são consolidadas na Finlândia. E houve 3 editais, 2014, 15, 16, e foram um total de quase 150 professores nesses 3 editais, né? Eu fiz parte do segundo grupo, então a gente participou de uma seleção nacional e tal, submetemos um projeto de pesquisa. O que é que a gente ia fazer quando voltasse, né? Por exemplo, a gente iria multiplicar o que a gente aprendeu lá de que forma? Então, a gente escreveu um projeto e fomos selecionados, e eu participei da segunda equipe, e fui em 2015, né? Acho que não sei exatamente o mês, mas foi no ano 2015. Quando eu estive lá, então passamos 6 meses, e foi nessa época que o campus Santa Rita estava em implantação, nessa unidade provisória lá em Tibiri, né? E aí o professor Sabiniano, que também é do mesmo departamento meu, originalmente, da eletrônica lá de João Pessoa, né? Ele já tinha acompanhado essa minha candidatura e a minha participação lá, estávamos conversando bastante, e aí foi quando ele me convidou com essa ideia. Falou, olha, Festini, quando você estiver voltando, né, é uma possibilidade de aplicar esses conhecimentos que você está aprendendo, enfim, todas essas coisas, num campus novo, que a gente tinha, então, com muitos sonhos, né? De, olha, um campus que está em implantação, de certa forma, mais fácil, que a gente aplique, comece, então, já essas estratégias nesse novo cenário. E assim foi. Então, esse convite foi feito, e assim que eu voltei, eu já imediatamente vim de transferência, né, digamos, do campus de João Pessoa para Santa Rita. Bem, muitos desafios, né? Primeiro, o principal de iniciar um campus de implantação ainda num local provisório, né? Então a gente tinha que aguardar todo o processo, os trâmites, orçamento e tal, para que a gente pudesse construir a unidade definitiva, como essa que está aqui, fantástica, né? Esse campus aqui atual. Então, a gente tinha desafios de infraestrutura, de professores, alguns vindo de outros campi, né? Enfim, de pessoal, diversos desafios do início de um campus, como várias outras situações acontecem aí no Brasil todo, né? Os campos em implantação, né? Campos provisórios e tal. Mas a gente encarou esse trabalho junto com a professora Sabiniana, a direção e os outros colegas, e a gente conseguiu a cessão de um local lá na escola, né, Daniel Comboni e tal, para que a gente pudesse usar algumas salas, e foi assim que a gente começou, né, muitos desafios, mas eu estava muito empolgado porque Santa Rita
ainda hoje, né, tem muitos problemas para que a gente possa trabalhar nesse aspecto, né? Digamos que a gente tem uma necessidade muito grande de interagir com a comunidade Santa Rita, os estudantes, então vulnerabilidades de toda sorte. Então, eu vi como um campo, um espaço, um momento e um espaço muito rico para que a gente pudesse implantar algumas dessas estratégias que a gente sonhava, né? E que estão se transformando em realidade, né? Já muitos estudantes formados e hoje no outro cenário que vocês estão aqui. Então, é aquela história, tudo é prioridade num cenário onde você precisa, né, gerenciar várias questões. A principal era a infraestrutura, de fato, né? A gente tinha um problema com a água, por exemplo, do campus, e inclusive isso a gente conseguiu fazer um projeto de pesquisa aplicada e interno relacionado com tratamento de água para que a gente pudesse ter água de melhor qualidade no campus, né? Isso é apenas um exemplo, mas a gente tinha sempre que lidar assim com problemas básicos, né, de funcionamento da escola, transporte, auxílio escolar, toda uma série de questões que são naturais do início de um campus, né? E também, eu diria assim, do ponto de vista conceitual, da formação dos professores, dessa multiplicação, para que esses professores, a maioria já eram professores do próprio IF, que vieram de outros campi, né? Para a gente tentar fazer uma formação já nessa abordagem, nessa estratégia de metodologias ativas, de uma maior participação do estudante. Isso talvez foi o mais difícil, porque a gente está acostumado a uma maneira de ensinar, né, a forma tradicional de ensinar e tal, de repente você está sugerindo mudanças bem radicais, né, nessa relação com o estudante, nas estratégias, nas metodologias, e isso também a gente precisou debater bastante, discutir, mostrar as evidências de que essas estratégias eram efetivas, né, a partir dessa nossa experiência na Finlândia e em outras coisas que a gente acompanhou e tal. Então é isso, eu acho que tem um lado da infraestrutura, tem um lado também dos próprios professores e dos estudantes que também vêm de escolas tradicionais. Então, de certa forma, era uma mudança um pouco radical, né? Mas a gente foi devagarzinho fazendo a formação, essa multiplicação, para ver se a gente conseguia implantar esses novos conceitos aqui no campus novo. Na verdade, quando eu recebi o convite, os dois cursos já tinham sido escolhidos. Pela direção de ensino provisória anterior e próprios os professores que estavam já tinham decidido. E eu peguei o projeto pedagógico, o PPC, né, o projeto pedagógico do curso, e a gente, como já estava aprovado, inclusive pela diretoria de educação profissional sistêmica, né? Então a gente não mudou muito no início. A gente foi, o que é que a gente fez? Uma mudança, digamos, de como implementar aquele currículo, né? Mas em termos das disciplinas já estavam definidas, então a gente teve que tocar. Eu achei até muito pertinente o curso mesmo, curso de informática, claro, porque é o curso mais ofertado certamente na rede federal, o curso clássico de ferramentas informatizadas importa para todas as regiões, então um curso muito bem-vindo, e o curso de meio ambiente, pelas concepções, as características que a gente mesmo gostaria aqui de implementar em Santa Rita, né? Essa questão da água, essa questão até hoje, a gente estava conversando hoje sobre a questão do esgoto,
dos problemas, dos desafios sistêmicos aqui de infraestrutura de Santa Rita. Então, o curso Meio Ambiente certamente contribui para a melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade do município como um todo. Então, eu gostei bastante na época das duas opções. Então, sempre, assim, eu acredito que eu sempre tive uma boa relação com os tais e os técnicos administrativos e com os terceirizados, até porque a empresa terceirizada também, né, fez uma concorrência sistêmica, então ela já tinha experiência para trabalhar no Instituto. E com os técnicos, eram poucos técnicos, a gente também sempre teve uma relação muito boa, né? Eles sempre nos ajudaram muito na operacionalização das atividades. Então, eu não diria nenhuma, assim, eu destacaria a dedicação de todas essas pessoas, para que a gente pudesse realmente ter uma oferta de qualidade da educação no campus, desde o início. Bem, na realidade, posso estar enganado, mas quando eu saí voltei para o campus de uma pessoa, eu acho que a última seleção a gente ainda ofertava misto. Não lembro exatamente a data, né, que houve, mas eu vou contar um pouco o porquê dessa ideia, né? Isso foi uma ideia inspirada nessa questão da Finlândia, enfim, a gente imaginava que na formação geral a gente precisa ter mais como o professor Larena fala, transdisciplinaridade aí, e aí, sempre, historicamente, eu desconheço outro campus do IF, ou mesmo de outro, onde essa experiência já tinha sido realizada. Não conhecia, de fazer um mix ali dos estudantes. E a gente imagina que essa interação maior melhoraria o aprendizado. Estudantes de meio ambiente têm um mundo muito diferente dos estudantes de informática, né? Pela própria natureza da formação e da profissão, né? Então, a gente imaginava que essa interação seria boa. E por que não? A gente estava começando, estava com um ambiente controlado, poucas turmas, vamos fazer uma mistura aí para ver o que acontece. E, assim, a gente não via nenhum óbice, nada que pudesse ser radicalmente contra. Eu acho que valia a pena fazer e a gente conseguiu operacionalizar, né? Para que os professores pudessem. Então, durante a formação geral estavam ali as turmas mistas e na formação específica, em horários bem controlados, a gente separava. Isso provocaria esse sanfona aí. Só que a gente precisava de uma série histórica, pelo menos uns 5 anos, com um projeto talvez interno de controle, com grupos de controle, com outras turmas, para que a gente pudesse realmente ver se essa estratégia promovia de fato maior aprendizado, né? Mas aí não sei dizer exatamente quando voltou atrás, né, essa estratégia, mas eu ainda acredito que é uma estratégia que pode ter resultados interessantes na rede federal como um todo, desde que a gente faça um estudo mais de uma série histórica maior. Olha, essa equipe aí, a gente agradece muito ao professor Sabiniano pelo convite na época e eu sempre tive uma relação muito boa com todos, né? Sempre trabalhando em prol da melhoria, na minha opinião, de melhoria todos, né? Melhoria da oferta do curso, né? Do ensino no campus.
sempre digo que todos nós estamos trabalhando com o objetivo principal da aprendizagem do estudante, da aprendizagem da formação cidadã do estudante, para que esse é o foco principal. Acho que tudo que a gente tem que estar sempre pensando, e o estudante, e o estudante, e a estudante, como é que eles estão vendo isso, né? Como é que a gente está impactando, melhorando a oferta do curso, enfim. Então, eu acho que a gente está imbuído dessa ideia permanente de atender o serviço público de qualidade que atende, eu acredito que a gente consegue fazer um bom trabalho. E eu diria que, como eu falei com os técnicos administrativos e também com os terceirizados, a gente, na minha visão, a gente sempre teve digamos, uma relação muito boa. Muito bem. Então, o que a gente percebe, né? Houve algumas resistências de alguns professores no início em relação a algumas dessas ideias, né? Mas eu entendo que é absolutamente naturais, porque imagina, você está numa estrutura com muitos campos que rodam, digamos, uma estratégia, uma metodologia clássica, e você propõe mudanças assim um pouco radicais, né? Que podem estar um pouco radicais, essa mistura das turmas, ou estratégias mais ativas do estudante, né? Sair dessa coisa clássica, né? De usar basicamente o sentido do ficar só ouvindo o estudante, né? Mas é uma coisa mais de usar os outros sentidos e mão na massa e tal. E isso, claro, exige um trabalho, um esforço maior, uma preparação maior das aulas, e tudo isso, em alguns momentos, gera alguma discussão natural, absolutamente natural, sobre se de fato vale a pena, são efetivas essas mudanças. Mas todas na discussão, no debate de ideias, e foi muito, muito interessante. Nós experimentamos muitas coisas no início, e imagino que agora, com um outro espaço, onde você tem infraestrutura muito melhor, e equipe maior e tudo mais, esse tipo de metodologia pode trazer maiores resultados. Então, eu acho que dentro do contexto foi muito bom. Os professores apoiaram, participaram dessas formas novas, não tão novas, né, mas dentro do nosso contexto eram formas inovadoras ali de ensino, e eu acredito que como experiência foi muito bom. Bem, acho que isso aí é importante perguntar também para os outros atores, para ver assim, difícil a gente fazer uma avaliação assim do próprio trabalho. Eu diria que nós nos esforçamos o máximo possível para que a gente conseguisse implantar no Campus Santa Rita essas novas estratégias, enfim. Eu não diria metodologias, porque a gente estava desenvolvendo a metodologia, como criar a própria metodologia de ensino no campus. Isso é uma coisa que demanda muito tempo, Então a gente estava testando algumas coisas, formando professores, abrindo a mente aí em relação a algumas novas possibilidades. Então eu acho que foi muito, muito, muito bom. E eu acredito que, se eu estivesse aqui hoje novamente, continuaria esse trabalho já em outras condições, mas eu acho que a gente precisa. Isso é um exemplo. A rede federal, não só o campus de João Pessoa, o campus Santa Rita, como todo o Instituto Federal da Paraíba e a rede, precisa discutir profundamente, repensar as estratégias de ensino,
como é que a gente está hoje, né, nesse cenário, o que a gente pode aproveitar de novas formas de ensinar. Eu sou um adepto, todo mundo sabe, dessa educação maker. Né? Acredito muito no fazer, no aprender fazendo. Né? E eu não acredito mais, por exemplo, depois de muitos anos, nessa dicotomia entre teoria e prática, sabe? Esse espaço, infraestrutura onde se cria um laboratório separado da sala de aula. Eu vi exemplos muito interessantes nessas minhas visitas aí de avaliação, onde você tem um laboratório, uma divisória com uma parede com a divisória de corrediça, né? E tem uma sala com cadeiras aqui. E o professor faz discute um conceito teórico e imediatamente ele abre e vem para testar o conceito aqui. Não é assim, olha, hoje é laboratório de física e amanhã é aula teórica de física. O mundo não é assim, né? A gente precisa misturar essas tintas mais e pensar em estruturas, pensar em formas de fazer isso. E a Rede Federal tem tudo, né? Já tem esse DNA do aprender fazendo, oriundo dos cursos técnicos, dos artífices, né, lá atrás. Então, eu acho que é uma rede ideal para que a gente teste essas novas formas de aprender. Bem, a administrativa eu não, assim, era um ator importante ali para as demandas, mas o professor Sabiniano e a equipe tratavam mais diretamente dessas questões administrativas, né? Do ponto de vista pedagógico, né, eu tive um desafio muito grande, porque eu não tenho uma formação de pedagogia original, né? Eu sou da área de engenharia. E eu sempre falo que se eu tivesse tido, em 91, quando eu entrei, uma formação mais clássica, sólida de pedagogia, eu acredito que eu poderia melhorar muito a minha forma de ensinar e de aprender, enfim, de agir na rede federal, né? Eu digo, quando eu fui em 2015, depois lá para a Finlândia, passei 6 meses, muito desse tempo estudando os clássicos, tendo tempo de estudar os clássicos da educação, os teóricos da educação. Eu ouvi falar mais de Paulo Freire na Finlândia do que na própria rede federal, né? Quer dizer, naquele meu tempo. Então, eu teria feito muitas coisas diferentes ali antes, né? Então, eu não tinha formação, eu tinha que discutir aspectos teóricos, conceituais, com pedagogos e pessoas formadas, licenciados, que tinham uma formação mais sólida nesse aspecto, mas eu tive muito desse esforço de fazer isso, né? de estudar e de propor essas estratégias com base em estudos científicos e nos teóricos da educação. Então, eu acredito que tenha conseguido conversar com esses professores, conversar com a equipe pedagógica, para que a gente pudesse implantar da melhor maneira possível. As dificuldades eu acho que eu já contei um pouco, né? Assim, no início, quando a gente tinha um espaço ainda provisório. Então, tudo ali a gente tinha que adaptar e tentar fazer da melhor forma possível, né? E ao mesmo tempo trabalhar na construção do campus definitivo. Então esse é um trabalho em paralelo ali, então a gente teve muito desafio nesse sentido, né? Você falou dos desafios e em termos de agentes facilitadores, eu diria assim, a própria comunidade, os pais, a gente teve muitas reuniões com os pais, por exemplo, lembrando agora, e eles eram muito, acreditavam muito e entendiam a situação, né? Às vezes de um problema qualquer, e eles entendiam que aquilo era devido à questão da
provisória, enfim, de um espaço provisório que a gente não conseguiria atender como a gente queria por conta daquela situação. Então, eu vivi um momento de transição, depois, já quando eu saí, depois houve a mudança, né, para o CAIC, a outra unidade ali em Santa Rita, e foi um segundo espaço provisório, já com bem maior e outras questões, até que vocês vieram aqui para o campus definitivo. Então, nessa trajetória, eu diria que esses seriam os principais desafios, de espaço, de infraestrutura e tal, em termos de facilidades, enfim, de o interesse e a participação da comunidade. Eu gosto muito da palavra resiliência, do conceito de resiliência, né? E tento aplicar isso nas coisas que eu faço no dia a dia. Persistência, a resiliência, a perseverança, a proatividade, né? Então, a partir dessa minha experiência, que eu já falei, lá da Finlândia, e desde 2015 para cá, eu venho tentando aperfeiçoar, tentando me comportar de uma forma, digamos, dito de outra forma. Eu acho que o Instituto Federal, como um todo, o campo específico aqui de Santa Rita, precisa apostar mais no desenvolvimento de competências socioemocionais, seja dos estudantes, também dos professores, dos técnicos. O mundo está mudando muito, né? Mudou muito recentemente, e não bastam mais somente as competências técnicas. Ainda existe uma coisa muito tradicional na rede de estou formando um bom técnico de informática, estou satisfeito, sabe? E eu estou entregando para o mercado um bom profissional, técnico de informática. Mas muitas vezes esse estudante precisa desenvolver as competências de trabalho em colaboração, é incrível. Muitas vezes o estudante tenta fazer normalmente não dá certo da primeira vez quando a gente tenta fazer alguma coisa, né? Mas aí com a perseverança, a persistência, não, eu vou tentar de novo, vou aqui. Então a gente precisa desenvolver essas competências socioemocionais. Não é à toa que a Unesco, por exemplo, a OCDE hoje avalia também o Big Five, né, que é aqueles 5 grupos de competências, 15 competências socioemocionais que eles estudaram como são referência para desenvolver, para que os estudantes desenvolvam, né? Tem a questão da educação para o futuro sustentável. O curso de meio ambiente aqui está sintonizado, né, totalmente com essa. Precisa se conectar com esse conceito de sustentabilidade raiz mesmo, do fazer, né? A ação para a sustentabilidade no campus, né? Então, mas assim, se eu fosse escolher eu falaria uma sugestão, eu diria que apostar nas competências socioemocionais dos estudantes, junto com as competências técnicas, para formar um cidadão, uma cidadã comprometida com essas questões fundamentais da sociedade, inclusive com um futuro mais sustentável. Eu acho que isso é fundamental.